Olá, saudações caríssimos e caríssimas internautas. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso e vosso Pod Contas. Estamos hoje a fazer o nosso terceiro episódio. Como proposta de tema, nós trazemos aqui custos não aceitos fiscalmente em sede do imposto industrial. Vamos dar alguma ênfase a conhecidíssima, se podemos dizer assim, modelo 1, não é? E que, como via de regra, não é? Hoje não é exceção, nós convidamos aqui para os nossos estúdios especialistas na matéria com alguma estrada, com algumas horas de voo, para podermos partilhar com nossos internautas e criarmos aqui, não é, algum valor do ponto de vista de conhecimento técnico sobre as matérias que aqui abordamos. Para hoje, nós temos nos nossos estúdios o Dr. Hamilton Vera Cruz. O Dr. Hamilton Vera Cruz já desempenhou funções de grande relevância no Ministério da Comunicação Social, tendo sido diretor nacional do GEP neste Ministério, e também chegou a exercer funções de secretário-geral do Ministério da Comunicação Social. O Dr. Hamilton também já desempenhou funções de diretor do Gabinete de Auditoria Interna da Rádio Nacional de Angola e, do ponto de vista do setor empresarial privado, o Dr. Hamilton é sócio-gerente da HVC, uma empresa de consultoria na nossa área de contabilidade, finanças e fiscalidade, não é? Que já está no mercado há mais de 17 anos. Então é para termos uma ideia do percurso do Dr. Hamilton. Dar nota também relevante que o Dr. Hamilton tem experiência em contabilidade e fiscalidade, tanto em Angola como em Portugal. Dr. Hamilton, seja muito bem-vindo ao nosso programa Pod Contas e muito obrigado por nos ter honrado com a sua presença. Eu é que agradeço esta oportunidade e aproveito para saudar também desde já os nossos internautas. Ótimo, ótimo. Olha, para quem não saiba, Dr. Hamilton, quando desempenhou funções de direção do Gabinete de Auditoria Interna da Rádio Nacional de Angola, não é? Trabalhou comigo também. Eu fui técnico de auditoria interna neste mesmo gabinete, e foi com o Dr. Hamilton que aperfeiçoei as minhas técnicas de desmanchar, se podemos assim considerar, um balancete, não é? Então é para dizer que o Dr. Hamilton é realmente craque, e quem acompanhar, então, pedimos que tenha bastante atenção e que possa retirar daqui o máximo de aprendizado. Dr. Hamilton, nós estamos a falar do imposto industrial. Vamos então procurar desmistificar ou simplificar o que é de facto o imposto industrial, Dr. Hamilton. Bom, o imposto industrial é uma obrigação fiscal que decorre da atividade de uma empresa que exerça uma atividade produtiva, de transporte, serviços ou bens, e ele incide sobre o lucro desta empresa num determinado período de tempo. Ótimo, ótimo. Quer dizer que o imposto industrial, então, não se aplica apenas a indústrias, né? Não. Ele decorre de qualquer atividade de uma empresa desde que haja lucro. Desde que haja lucro. Independentemente do ramo da sua atividade. Ok. Agora tocou num ponto interessante, desde que haja lucro. E se a empresa tiver prejuízo, não paga esse imposto? Não, porque o imposto incide sobre o tributo. E se ela não tem tributo, não pode pagar impostos. Ok, ótimo. Então aqui fica mais uma dica importante, que
a empresa é obrigada a pagar esse imposto apenas se tiver como resultado final o lucro, não é, doutora Milton? Do lucro. Ótimo. E já agora, como estamos a falar, como o imposto industrial está ligado à fiscalidade, também interessa-nos saber quais são as leis que regulam este mesmo imposto. Bom, em Angola nós temos o Código de Imposto Industrial, Sim, sim. temos a Lei 19/14 e a sua revisão com a Lei 26/20. E anualmente existem pequenas alterações na lei que aprova o Orçamento Geral do Estado. E essa aprovação da lei, sempre que incluir algum elemento, também aplica-se durante esse período de vigência do orçamento. Exatamente. Ótimo. Isso aqui também é uma dica importante, que além das duas leis que o Dr. Hamilton partilhou, os técnicos, os empresários, gestores, devem ficar atentos às leis que aprovam anualmente o Orçamento Geral do Estado, a fim de confirmarem se há alguma atualização, não é, relacionada com um determinado imposto, e aqui no nosso caso de hoje o imposto industrial. Ótimo. Dr. Hamilton, sendo uma preocupação periódica e anual, não é? Há alguma preocupação em se saber então, em termos gerais, não é, do ponto de vista genérico, o que são esses custos não aceitos fiscalmente? Bom, os custos não aceitos fiscalmente são todos aqueles custos que decorrem da atividade. Em alguns casos eles até podem estar diretamente a custos operacionais, mas eles podem não estar dentro dos parâmetros legais estabelecidos. Então, embora eles sejam contabilizados como custos, quando se for fazer a correção da matéria fiscal, eles não serão aceitos. Okay. Em traços gerais, é mais ou menos esta visão que devemos ter dos custos não aceitos fiscalmente. Ok, então aqui também se calhar aproveitamos fazer uma comparação com o ponto de vista contabilístico, não é? Sim. Porque há também essa necessidade de se separar o que é aceito do ponto de vista da contabilidade e do que e esses mesmos não sejam aceitos do ponto de vista fiscal. Qual é a diferença entre esses dois custos, né? Os contabilísticos e os fiscais? Bom, um custo contabilístico pode não ser necessariamente um custo fiscal. Okay. Talvez eu dou um exemplo prático. Certo. Nós temos obrigatoriedade de declarar o IVA com um período de 30 dias. Depois desse período temos mais 30 para poder fazer a declaração. Se eu tiver um custo de uma fatura que eu deixo passar esse período, esse custo é um custo contabilístico. Mas em termos fiscais, ele não será aceito. Ou seja, eu vou pegar esse custo e vou agravar a matéria coletável. Por quê? Porque ele não respeitou o período de declarativo. Ok. Nós temos o caso também das multas. Podemos falar das multas. Sim. Qualquer multa, fiscal ou não, ela não é aceite. Ela agrava a matéria coletável. Matéria coletável no caso do imposto industrial. Imposto industrial. Ótimo. Podemos dar um outro exemplo. Vamos supor que uma empresa tem somente seguro de saúde para os funcionários da administração. Okay. Este custo não é aceito fiscalmente. Por quê? Porque a empresa deve ser vista no seu todo. Ou seja, os benefícios devem ser para todos. Okay. Então, o efeito do custo contabilístico, ele depois deixa de ter efeito
em termos de correções fiscais. Correções fiscais. Então, na ótica da contabilidade, podemos concluir que na ótica da contabilidade esse custo é aceito porque de facto ocorreu e o empresário deve ter isso registado como um custo que ocorreu na empresa. Entretanto, do ponto de vista fiscal, são feitas estas correções que o Dr. Hamilton está aqui a considerar, que agravam a matéria coletável em sede do imposto industrial. Exatamente. Ótimo. Espero que tenha ficado claro com estes exemplos partilhados aqui pelo Dr. Hamilton. Nós vamos prosseguir, Dr. Hamilton, com a próxima questão. Já do ponto de vista prático, né, que já nessa altura já estamos a falar de exemplos, além dos que já citou aqui, quais são os outros custos não aceitos fiscalmente que pode partilhar aqui com os internautas? Bom, para além destes custos, temos custos não documentados ou indevidamente documentados. O que é um custo não documentado? Sim, sim. Um custo não documentado é aquele custo que o departamento financeiro informa que houve um custo X e não trouxe qualquer suporte documental. Esse custo, os chefes das empresas normalmente é que estão habituados a fazer. Regra geral são os eles, donos. Os donos das empresas. Eles têm sempre muitos custos não documentados. Não documentados, exatamente. Então, ele é registrado. Okay. Os custos indevidamente documentados. Por que nós consideramos que eles são indevidamente documentados? Ótimo. Porque as coisas como em contabilidade ou outra área social têm padrões. Certo. E nós temos o decreto 292/18, que do regime das faturas e documentos equivalentes, em que está lá estipulado como é que nós devemos elaborar uma fatura. Quando algum daqueles elementos está em falta, este documento é um documento indevidamente documentado. E quais são esses elementos que devem ser fundamentais? A fatura deve ter um número, uma data, um nome, o número de contribuinte do cliente, do fornecedor e a discriminação detalhada do bem. E na parte final, do preço também. Okay. A falta de verificação de um desses elementos, a AGT pode considerar que é uma fatura indevidamente documentada. Por quê? Porque ela não respeitou todos os princípios do regime de faturas e documentos equivalentes. Pois, ótimo esclarecimento. Então é mais um daqueles casos em que, mesmo sendo uma fatura que não cumpra com os pressupostos do regime jurídico de faturas e documentos equivalentes, que também vale dar nota que será atualizado, já foi atualizado, entra em vigor, perdão, mais ou menos ao final de 2025, este ano, né? Com algumas alterações. Do ponto de vista da contabilidade, esse documento é registrado e aceito, mas na altura das correções fiscais, então agrava outra vez agrava a matéria coletável. E qual é a importância já agora do técnico e dos gestores terem domínio desse regime jurídico? É assim, sempre que o técnico estiver melhor habilitado para manusear esse tipo de informação, sim, sim, ele está a proteger a empresa de agravamentos fiscais. Okay. Ou seja, ele está a fazer um trabalho de depuração documental para o apuramento efetivo do imposto. Ótimo. Isso é importante tanto para o técnico como para gestores e donos das empresas. Gestores e donos das empresas. Por quê? Porque o técnico tem a corresponsabilização nos resultados que ele vai apresentar à AGT.
Ok. É muito bom nós termos atenção a esse pormenor. A corresponsabilização. Certo. Ele também é responsável pelas contas que a empresa vai apresentar. Certo, ótimo, ótimo. E agora aqui tocamos então na nossa AGT, não é? Agora que o Dr. Hamilton tocou na questão da AGT, veio-me uma outra questão. Há aqueles casos, e eu penso que o Dr. Hamilton durante o exercício da sua profissão, não é? Já se deve ter deparado, em que para resolver determinadas questões fiscais estamos lá perante técnicos da AGT que se apresentam com pouco domínio das matérias fiscais. Como é que o doutor reagiu a estas situações, né? A sua experiência? Só um momento, porque isso depois acaba impactando a própria resolução do problema, não é? Porque há casos que são aplicadas sanções por erro de interpretação por parte dos técnicos que representam a AGT. Então, como é que o Dr. Hamilton reagiu a estas situações? Né? Partilhar a sua experiência para que os outros técnicos também que se depararem com o mesmo assunto possam reagir. Bom, Dr. Melk, eu quando a AGT notifica qualquer contribuinte que é meu cliente, a primeira coisa que eu faço, eu vou estudar a notificação. Okay. Então, eu quando vou à AGT, a minha expectativa é que eu lá encontre pessoas que dominam muito mais do que eu essas ferramentas que eu também uso. Certo. Em muitos casos, nós, depois de fazermos a audição, o DAP, não conseguimos, mesmo com todos os elementos, provar de que houve uma interpretação não correta do modelo ou do que nós apresentamos, mas temos feito um esforço de tentar da melhor forma convencer. Já tivemos casos que tivemos que fazer até o recurso hierárquico e em muitos casos vemos atendidas as nossas preocupações. O que é que eu acho que nós deveríamos fazer como instituição? Eu costumo dizer que nós somos prolongamento da AGT. É que a AGT deveria ter maior preocupação na formação interna. Okay. Nas áreas de fiscalização deveriam estar técnicos que tenham bom domínio da legislação e que saibam desmaterializar as demonstrações financeiras. Ótimo. Isso ajudaria-nos muito. E fica já aqui um convite também à AGT, que pode contactar a própria HVC para ações formativas, não é? Principalmente com essas questões ligadas às demonstrações financeiras, porque acabam sendo a base para fazer as interpretações, aplicações de eventuais multas, não é? E também aqui vamos fazer uma extensão a essa questão, porque estamos a falar da AGT. Então, se estivermos a falar de fiscalidade, não tem como não falarmos da nossa AGT. O Dr. Hamilton, em função da experiência que tem, acha que os critérios utilizados para determinar que custos são aceitos ou não no âmbito dos serviços, não é, conduzidos ou representados pela AGT, têm sido justos esses critérios? Em termos acadêmicos, sim. Ok. Mas o problema é que eu acho que nós deveríamos sair da academia para o terreno. Nós temos um país com um mercado informal, talvez com o dobro do mercado formalizado.
E há muitos bens e serviços no mercado e às vezes são bens indispensáveis para a realização da atividade que só podemos obtê-los no mercado informal. Para além dos critérios objetivos da análise, o critério subjetivo, que eu chamo de discricionário, que a AGT usa, deveria ser de maior lato sensu. Ok. Ou seja, deveria estar taxado, de estar em lei, de que uma parte dos bens adquiridos no mercado informal, com alguns critérios, fossem aceitos fiscalmente. Ok, mas doutor, aqui já não tem uma legislação específica que vem salvaguardar essas situações, como por exemplo o diploma da autofaturação, ou a possibilidade também de se emitir a fatura por via do portal da AGT? Também tem esse lado que ajuda. Mas depois tem outro efeito dessa autofaturação. É que se eu faço autofaturação, depois eu tenho que assumir os custos dessa autofaturação. Pois, porque tem até um limite. Também tem um limite. Até um limite, não é? Exatamente. Então acaba não sendo suficiente. Não é suficiente. E isso por causa da dimensão do mercado informal que nós temos. Ok. Está bem, doutor. Penso que ficou claro qual é a visão do doutor quanto a este tema, não é? Se os critérios são justos ou não. Vale dar nota que estamos aqui a falar da AGT, mas consciência que a AGT representa, não é? O Estado na perspectiva de legislador fiscal, não é? A AGT aparece como alguém que faz cumprir a lei, mas sabemos que tem alguma relevância, não é? Do ponto de vista da influência no âmbito da aprovação destas leis. Vamos para a próxima questão. Doutor, estávamos aqui a falar sobre alguns pontos do que a lei aceita e do que não aceita como custos fiscais. Também gostávamos de saber, do ponto de vista do doutor, quais são aqueles artigos dentro do Código do Imposto Industrial e se quiser legislação anexa que o doutor considera como sendo relevantes, não é? Como sendo pontos que mereçam alguma atenção, tanto do ponto de vista dos gestores das empresas, como do ponto de vista dos técnicos de contabilidade e fiscalidade. Embora a pergunta pareça objetiva, a resposta pode ser um pouco subjetiva. Ok. Porque em termos de legislação, eu vejo todos esses artigos com a mesma equiparação de importância. Mas dentro do Código de Imposto Industrial, nós temos o artigo 85, que é um artigo que parece que não tem grande importância, mas é onde começa tudo com o primeiro nosso relacionamento com a AGT, que é o direito da audição. É assim, o direito da audição é um direito muito importante e eu valorizo muito o direito da audição. Aliás, qualquer resposta à AGT, nós temos lá que se o contribuinte quiser para exercer o seu direito de audição. Nós temos o outro artigo na lei 19/14, eu acho que é atualizado por 2620, que é o artigo 75, que tem a ver com as obrigações declarativas. Ou seja, o contribuinte deve sempre declarar
declarar todas as suas obrigações fiscais. Quer ele esteja em funcionamento ou não. Porque a empresa pode não estar em elaboração, mas ela tem que informar a AGT que não está. E como é que ela pode fazer? Preenchendo as declarações, as obrigações declarativas, quer mensais, quer anuais. Depois também terminamos agora aliás, vamos agora preencher o imposto provisório daqui a pouco, né? Já estamos em junho. Uhum. E também temos um artigo muito importante, que é o 66, estou no erro número 2, que é a liquidação do imposto provisório. Okay. E que as empresas não podem dizer que não sabiam, que calcularam mal. Uhum. Não. É uma obrigação declarativa e nós devemos estar sempre ao corrente dessas situações. Excelente. Talvez citando esses. Ótimo. No meu ponto de vista também, de facto carecem mesmo de algum destaque. E o doutor tocou aqui num dos artigos que vamos começar por tentar desenvolver um pouco mais. Há muitos empresários que começam, ou empresários ou empreendedores que começam as suas atividades e por não terem registrado nenhuma atividade durante o ano, despreocupam-se em fazer declarações, não é? O Dr. Hamilton aí referiu que, independentemente disto, estes são obrigados, nos termos da lei, a cumprirem com as suas obrigações fiscais. Exatamente. Pois, então... Porque o não cumprimento faz com que essas empresas incorram em infrações. Ok. Infrações não declarativas. E depois vêm as multas. Okay, mas o que os empresários normalmente dizem, mas eu não tive atividade. Informava. Okay. O ato declarativo é uma informação. Eu estou a informar a AGT que não estou a exercer. Se eu tiver uma declaração anual em que eu não fiz absolutamente nada, eu devo submeter esta declaração mesmo a zeros. Okay. Ou seja, eu tenho de informar o Estado. Okay. Nesse caso, a AGT. A AGT. E isso, a AGT, qual é o indicador, não é, que a AGT tem para começar a obrigar as empresas a declararem? Porque algumas empresas são criadas e a partir existe um elemento que a AGT utiliza para controlar as empresas, não é? Eu julgo que o elemento mais óbvio é o número do contribuinte, o número fiscal. Ok, o famoso NIF. O famoso NIF. Ok. Mas agora a AGT já está municiada de outras ferramentas, que é o caso do SAFT. Okay. Já há alguma interligação dos próprios programas de faturação, há alguns links e isso provavelmente provocará uma pequena revolução na forma de pensar e na forma de conseguirmos melhorar o ambiente em termos de negócio, Okay. em termos de, porque nós temos tido muitas situações, e o IVA é uma delas, em que as empresas, algumas acabam por declarar, e elas, quando vão pedir o reembolso, eles recusado porque o outro contribuinte não declara. Okay. E a AGT, nas notificações, diz para o contribuinte ir ter com quem lhe prestou o serviço para ele poder obrigar a pessoa, o outro contribuinte a declarar. Provavelmente essas novas alterações, essas situações podem vir a ser minimizadas, embora eu ache que
nesses casos quem deveria logo emitir um auto é a AGT. Ok. Excelente, doutor. Também falou sobre o artigo, penso que é o 66, que fala sobre o imposto provisório. O que é este imposto provisório e qual é a importância que depois terá a quando da declaração, não é, do imposto industrial? Bom, o imposto provisório é um imposto que é o pagamento parcial do imposto industrial em forma de adiantamento. Ok. Ou seja, o imposto é adiantado no final do ano, quando se apura o imposto definitivo. Eu vou estabelecer o diferencial entre o imposto pago ou efetivo apurado e o que eu já fiz por adiantamento. E esse diferencial é que eu vou pagar. Ou seja, o imposto provisório, no caso estamos a falar das vendas, né? Porque existem dois tipos de imposto provisório, que, segundo o meu entendimento, que é o 6,5 para os serviços, Sim. que nós pagamos durante todo o ano, e temos o imposto provisório sobre as empresas que prestam vendas, que fazem vendas, Ok. que pagam no final, que é calculado até o mês de junho, depois pagam em julho e agosto. Pois, doutora Milton, vamos entrar, estamos já no final da nossa conversa, estamos quase a entrar para o preenchimento da modelo 1 como tal, mas antes de entrarmos para a modelo 1, gostava que o doutora Milton partilhasse aqui quais são os regimes do imposto industrial que existem, e aproveitar também citar até que período os contribuintes enquadrados nos diferentes regimes devem declarar, e se quiser então também fazer o enquadramento do IVA em relação aos regimes do imposto industrial. Pronto. Relativamente ao imposto industrial, temos o regime geral, que vai até 31 de maio, e temos o regime simplificado, que é até 30 de abril. Certo. No regime de IVA, temos o regime de IVA a 14%, que é o regime geral. Depois temos o regime simplificado de 7%, e temos o regime de exclusão, Certo. para contribuintes com volume de faturação até 25 milhões de kwanzas. Certo. É mais ou menos estes períodos que nós temos. Ótimo, ótimo. Então aqui também se calhar dar nota que regime de exclusão e regime simplificado do IVA estão enquadrados no regime simplificado do imposto industrial. Exatamente. E os do regime geral do IVA estão enquadrados no regime geral do imposto industrial. Parece uma matemática complexa, mas do ponto de vista prático é simples. Penso que é simples. Pois, doutora Milton, agora então vamos para a nossa famosa modelo 1. O que é isso de modelo 1 do imposto industrial? A modelo 1 eu entendo como uma ferramenta de depuração de resultados. É na modelo 1 que nós vamos fazer aquelas correções fiscais que vínhamos falando, Okay. dos custos contabilísticos que foram registrados e que são aceitos na contabilidade, mas que não são aceitos na fiscalidade. E na modelo 1 nós vamos ter dois campos essenciais, para não dizer três: o campo dos acréscimos e o campo das deduções. E depois temos do registro das retenções e prejuízos fiscais. As retenções aqui, no caso, são aquelas... As provisórias que nós vamos pagando durante o ano. Ótimo, ótimo. Isto, quando estivermos a falar de modelo 1, estamos a falar de um documento onde encontramos estas informações. Todas. Ótimo. Doutor, o que acontece se as empresas não declararem
ou preencherem de forma errada a modelo 1? O que é que acontece? O que é suposto acontecer é que, num ato de fiscalização, a AGT vai fazer a correção dessa matéria fiscal. E essa correção pode agravar a matéria coletável. Ou seja, vamos passar outra vez um pouco só para o campo prático. Sim. Se eu apurei um imposto de 1 milhão e tinha uma determinada matéria coletável, e se eu não preenchi corretamente ou se omiti, a AGT corrige e diz que eu não tinha que pagar 1 milhão, tinha que pagar 4. E eu digo, não tinha que pagar 4, mas o imposto aqui que veio eram só mais 600. Sim, mas a AGT vai aplicar uma multa pela infração e depois aplica juros de mora pelo tempo que o contribuinte privou a AGT de receber o tributo. Quer dizer, além do imposto que tem que pagar corrigido, ainda Exatamente. vem estes acréscimos Vem estes legais. acréscimos. E como se não bastasse, todos esses acréscimos vão ser novamente custos não aceitos fiscalmente. Ou seja, já está a agravar a matéria coletável seguinte. Bem, aqui fica um alerta bastante importante sobre o preenchimento desta modelo 1, não é? Vamos verificar aqui que os impactos acabam sendo a médio e longo prazo, porque em função também vai depender do que a empresa omitiu ou deixou de apresentar fruto do mau preenchimento, mas fica aqui o alerta que ainda além de se pagar o imposto corrigido, existem os acréscimos legais, multas e juros, que depois, mesmo depois de pagos, voltam a ser custos não aceitos fiscalmente nos exercícios posteriores. Então, é mais um alerta que fica aqui deixado pelo Dr. Hamilton. Dr. Hamilton, tem uma conversa que nesses tipos de temas normalmente não falta. Existem os contabilistas marteladores. É nessa fase que eles entram em ação, como se diz na linguagem corrente, é nessas fases que os contabilistas marteladores brilham. Muitas das vezes são motivados ou são às vezes até obrigados pelos donos das empresas a prestarem informações falsas com o objetivo de reduzir-se a carga fiscal ou de não se pagar o imposto industrial. O que é que o Dr. Hamilton recomenda a esse tipo de situações, de ações, né, de técnicos que se veem nessa situação? Bom, a prestação de falsas declarações é crime. Agora, se o contabilista prestar declarações que podem estar mais ou menos desalinhadas àquilo que é apurado pela AGT, é diferente. Mas em qualquer um dos casos, o técnico de contas tem um código deontológico. E nós devemos, em respeito à classe, valorizar a deontologia profissional. Os técnicos não podem ser subservientes do seu próprio trabalho. Ótimo. Eu tenho que ter alguns princípios. Eu sou um prestador de serviço. Se eu quiser um trabalho de excelência, que tenha reconhecimento, eu não enveredo por este grupo. Em todas as classes, há bons e há maus profissionais.
tudo depende da atitude que nós tomamos diante da situação. A minha sugestão é que nós procuremos primar pela deontologia profissional. Excelente. A deontologia. Excelente. Vamos... É assim, eu costumo a pensar que o mérito é algo que ninguém toca. Vamos fazendo, vamos aprendendo. Consoante esse aprendizado, nós vamos subir patamares sem pular. Certo. Dr. Melquisedeque, depois de chegar lá em cima, ninguém lhe empurra para cair. Porque está lá, sabe como percorreu todas as fases. E percorreu, nesse caso, seguindo um código de ética e deontologia. E deontologia. Ótimo, ótimo, ótimo. Muito bem, doutor. Muito obrigado por esses pequenos conselhos. Esses pequenos conselhos que vão ficando, não são todos, aqui partilhar com os internautas, porque a última questão dos nossos convidados é sempre recomendações e conselhos para quem nos acompanha. Doutor Hamilton, sabemos que o preenchimento da modelo 1 requer também algum conhecimento técnico, de modos que pessoas sem domínio técnico de contabilidade e fiscalidade acabam cometendo erro nos preenchimentos. E até nós já trabalhamos como auditores, há técnicos com alguma experiência, mas que ainda cometem erros no preenchimento da modelo 1. Quais são estes erros que normalmente esses técnicos cometem, doutor? Do mesmo modo, já da mesma forma, aproveitar, dar algumas dicas. Também não precisa dar todas, porque não estão a pagar, não estão a pagar a consultoria, não precisa dar todas as dicas, mas algumas dicas que se pode dar então para que se preencha de forma correta a modelo 1. Bom, a modelo 1, ela não é de difícil preenchimento. E eu considero que a modelo 1 é a parte fiscal da própria contabilidade, no preenchimento, quando estamos na parte dos acréscimos e as deduções. E o que acontece muitas vezes é que os técnicos não têm aquela atenção aos reportes. Quando eu falo em reportes, eu falo em prejuízo de exercícios anteriores. Estou a falar das liquidações provisórias em excesso de exercícios anteriores que eu devo fazer constar no exercício seguinte. Temos algumas deduções que alguns acréscimos e mesmo também deduções que os técnicos não dominam, que devem fazer constar na modelo. E depois nós temos uma particularidade. A nossa administração tributária não fiscaliza o exercício do ano N no ano N mais 1. Não, ela fiscaliza sempre no ano N mais 4. Por quê? Porque o ano N mais 5 ela vai prescrever. Okay. Então, este período permite-lhes arrecadar receita, porque eles vão fazer a arrecadação. Sim, sim. A gente não faz a arrecadação só cobrando. Okay. Não, com a dilação do prazo para a instalação do processo, é uma forma de cobrar também impostos. Okay. Através dos juros que vão deixando correr. Okay. Então é nessa altura que eles instalam os processos. Okay. Então, deixam o tempo passar de forma propositada. É propositada, porque eles poderiam fazer mais cedo. Mais cedo. Segundo o princípio da boa-fé. Exatamente. Segundo o princípio Até da boa-fé. porque é conhecido o Estado como sendo uma entidade de bem. De bem. Devia ser assim. Exatamente. Ok. Então, o que eu deixo aos nossos colegas técnicos, os mais experientes, nesse campo, é que façam exercícios de treinamento com os outros mais novos,
2 vezes por ano na empresa, Uhum. para termos pessoas bem habilitadas para o exercício da atividade de contabilidade. Porque a contabilidade não é um mero registro de entradas e saídas. Ótimo. A contabilidade é a maior ferramenta de gestão. De gestão. É a maior ferramenta de gestão. É lá onde está consolidada toda a informação de uma empresa. Ótimo. Toda. Ótimo. Daí a importância então dos técnicos estarem dotados de conhecimento para dar o devido tratamento às informações. As informações. E deixa só esse pormenor. Porque ela deve ser feita atempada. Por quê? Quando a contabilidade não é para fins fiscais, Sim. ela é uma ferramenta de gestão. Agora, quando ela é extemporânea, ela deixa de ter essa matriz de importância. Ótima reflexão, doutor. Ainda na modelo 1, no preenchimento da modelo 1, existem 2 elementos que parecem iguais para muitos, mas na verdade são diferentes. Matéria coletável e coleta. Exatamente. Doutor, qual é a diferença entre estes 2 elementos? Bom, a matéria coletável é o valor que nós vamos fazer que sobre ela recaia o imposto. Ok. A coleta é o imposto. É o próprio imposto. É o próprio imposto. Acho que não tem uma explicação mais clara do que essa. Se o internauta não entendeu a diferença, não sei se iríamos ter que desenhar, mas penso que o Dr. Hamilton foi claro quanto a esta questão, e também parecendo que não, mas é um elemento importante. É importante. A se ter em conta, não é? Pois. Dr. Hamilton, vamos para a nossa penúltima questão, porque também consideramos importante, porque nós estávamos a falar de técnicos que preenchem mal, estávamos a falar de técnicos que omitem propositadamente com vista a reduzir a carga fiscal ou a não pagar o imposto. Mas isso acaba sendo ilegal, porque o doutor aqui bem disse, constitui crime. Entretanto, a legislação disponibiliza ferramentas legais para que se reduza a carga fiscal, para que se postergue a carga fiscal, que utilizamos termos de diferimentos de impostos. Então gostava que o doutor, né, dissesse aqui quais são as vias legais, se puder dar exemplos práticos, que o técnico e gestores das empresas podem utilizar para reduzir a carga fiscal, deixar de pagar imposto, diferir impostos, mas nos termos da lei. Bom, nos termos da lei, nós temos sempre que pagar imposto, porque o Estado vive dos impostos, também vive de outros recursos. Sim. Mas o imposto é um elemento importante. Sim. O principal, não é? O principal. Sim. Nós temos algumas coisas que podemos fazer nas empresas. Uma delas é o planeamento fiscal. Ótimo. Ou seja, o planeamento fiscal é uma forma de eu conseguir preparar atempadamente aquilo que vai ser a minha carga fiscal futura. Okay. Nós temos os diferimentos que nos permite diferir os impostos. Ou seja, temos as provisões. Ótimo. E nós podemos usar esses mecanismos para diferirmos os impostos. Temos que elementos temos mais? Temos os benefícios fiscais. Temos os benefícios fiscais. Okay. Os benefícios fiscais têm uma característica diferente. Okay. Porque eles vão reduzir a nossa carga fiscal mesmo. Okay. Eles reduzem a nossa carga fiscal.
Ou seja, se eu tiver que pagar, vamos supor, vou dar um exemplo prático. Uma indústria de extração de sal no Bengo, que é a zona definida, uma das zonas definidas de extração, ela goza de alguns benefícios fiscais, inclusive a taxa de imposto industrial. Ok. A taxa de imposto industrial é reduzida muitas vezes em 10%. Ok. Por causa da zona. De 25% para 10%. Para 10% como imposto efetivo. Ok. E quando se trata às vezes de indústrias, há outros benefícios que, mesmo não estando na lei, o Estado dá estes benefícios a essas empresas, como forma de estimular e procurar com que essa empresa se desenvolva. Ok. Portanto, nós temos alguns benefícios fiscais, podemos usá-los para diminuir a nossa carga fiscal. Temos os diferimentos, Ok. temos os diferimentos também, podemos ter temos o planeamento fiscal. Pois, quando falou do planeamento fiscal e diferimentos, citou as provisões, mas também é nessa perspectiva que podemos enquadrar a especialização? Temos a especialização também. Ok. Um exemplo de especialização, doutor? Vou dar um exemplo. Eu faço um contrato com uma empresa de prestação de serviço e durante o ano eu faço a fatura, eles pedem para eu fazer a faturação, 5 milhões, e eu faço a faturação. Mas eu não termino o serviço. Eu faço 1/3 do serviço. Eu devo reconhecer este proveito todo no exercício? Só fiz 1/3. Ok. Não. Eu devo diferir 2/3 e considerar 1/3. Ok. É uma forma de eu fazer um trabalho de redução fiscal. Ok. Acaba utilizando uma parte agora e a outra posteriormente. Também fala-se muito em especialização dos subsídios de férias. Os subsídios. Como é que funciona essa especialização, doutor? Eu não sei se há um critério muito distante da especialização. O que nós temos feito, que é corrente, é nós especializarmos as férias do exercício dentro do próprio exercício, porque o pagamento ocorre no ano seguinte. Okay. Ou seja, eu levo a custo neste exercício, acresço a conta de subsídio de férias, resisto agora e depois pago no ano seguinte. E no ano seguinte eu vou à conta de especialização e faço a regularização. Ok, mas o custo já é reconhecido no exercício atual. E então esse reconhecimento de custo vai fazer baixar a carga fiscal. Estamos aqui a utilizar técnicas, ferramentas legais para poder fazer diminuir. Exato. O que eu não posso fazer é especializações. Vamos supor, eu tenho uma carga de remuneração mensal de 5 milhões. Eu não posso fazer uma especialização de 10 nem 15. Okay. Eu tenho que fazer dentro deste enquadramento. Pode ser que ela fique um pouco acima ou um pouco abaixo. Okay. E depois fazemos as regularizações no ano seguinte. Excelente, doutor. Muito obrigado. Agora já estamos mesmo a finalizar. Este é um tema que gasta muita tinta. Eu sei que os internautas se calhar poderão querer ver esclarecidas outras questões, mas para isso também é que temos as nossas redes sociais, a nossa comunidade no WhatsApp, comunidade do Podcontas, que poderão eventualmente expor outras questões e nós fazemos chegar aos nossos convidados. Doutor, já agora a última questão. Quais são as recomendações, os conselhos que deixa
para os nossos técnicos de contabilidade e fiscalidade, para os nossos gestores das empresas e para os proprietários das empresas cá em Angola e mundo afora, não é? Bom, eu sou uma pessoa de poucos conhecimentos para ter ousadia de deixar recomendações. São só 24 anitos de experiência. É mais ou menos isso. Isso é muito, doutor. É um processo. Tem muito para nos ensinar. Sim, é sim. assim, eu tive o privilégio sempre de estudar. E eu acho que o que nós devemos, mesmo estando formados, que nós nunca devemos de fazer é deixar de estudar. Investir naquilo que nós formamos, essencialmente, para nós podermos melhorar e estarmos a par do mercado. Eu só posso desejar aos técnicos, aos gestores, que invistam mais, participem em colóquios, seminários, se criem grupos de debate, mas que esses grupos sejam grupos de equilíbrio, porque há muitos grupos de debate que não têm aquele equilíbrio de bom senso, porque um técnico tem muitas dificuldades e ele sente-se ostracizado dentro do grupo. Não, nós devemos criar núcleos fortes para podermos melhorar os nossos conhecimentos. Temos um deles que é a Ordem, né? Certo. E a Ordem deveria fazer um pouco mais para os seus membros. Okay. Para os gestores, não deixa de ser a mesma recomendação, que tenham melhor, façam pequenas formações em gestão de empresas. E gestão de empresas. Procurem sempre separar a vida privada da vida empresarial. Ótimo. E tinha dito para os proprietários das próprias empresas. Para os proprietários das empresas, que valorizem mais o trabalho do contabilista, e que vejam no contabilista uma espécie de parte do coração que a empresa não pode deixar de ter. Ótimo. Ótimo. Doutor Hamilton, muito obrigado. Eu penso que foram conselhos valiosos. Nós que estamos aqui desse lado também aproveitamos esses conselhos. Conforme nós dissemos na introdução, o Dr. Hamilton é sócio-gerente da HVC, uma empresa de consultoria de contabilidade e fiscalidade. Então, aos internautas, aos nossos, a nossa comunidade que acompanha os programas, se quiserem mais consultoria, mas já não gratuita, porque essa consultoria toda que nós estamos aqui a ter é gratuita, podem entrar em contato com o Dr. Hamilton por meio da consultoria HVC, nas redes sociais. Temos site da HVC, não é, doutor? Temos site, olha, empresa organizada, tem site. Então acedam ao site da HVC para buscar eventuais serviços de consultoria com alguma qualidade ou com muita qualidade, não é? Caso tenham essa necessidade. Nós estamos a terminar o nosso programa. Agradecemos a todos vocês que na verdade representam o nosso propósito, não é, de existência. Vamos recomendar que continuem nos seguindo nas nossas redes sociais, que subscrevam ao nosso canal do YouTube, Podcontas, para que possamos crescer cada vez mais e partilhar cada vez mais conteúdos de valor para a nossa comunidade de profissionais e não só. Também queremos aqui agradecer aos nossos parceiros e patrocinadores, começando com o nosso patrocinador oficial, a LGC Contas e Consultoria. Agradecer aos nossos parceiros, a Dialogo, a UMARC e a Rosartes Decor.
Caríssimos e caríssimas, até a próxima, e espero que o conteúdo aqui partilhado tenha a devida utilidade para todos nós. Muito obrigado.